Alô, gente, chegando mais um Caxias Business aqui pela X-Play TV e hoje, no nosso grande programa aqui falando de negócios, um case fantástico aqui de Caxias do Sul para o mundo, que é a empresa Marco Polo S.A., que neste ano, em 6 de agosto, completa 75 anos de uma história de grande sucesso. E a gente recebe hoje aqui o nosso convidado especial, o Ricardo Portolan, que é diretor de marketing da Marco Polo. Seja muito bem-vindo, Portolan. Obrigado, Portela. É um prazer estar aqui hoje para falar da Marco Polo e parabenizar já a X-Play aqui pela estrutura, pelo programa. Obrigado pelo convite. E a Marco Polo tem uma grande história de muitas mãos, né? Como as empresas da nossa região têm essa característica. E a gente comentava, né, que a internet tem esse negócio de ser multigeracional, de ter gente que acompanha a evolução da Marco Polo, mas também de ter pessoas que olham a Marco Polo só atrás dos ônibus, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho da origem, como que nasceu a Marco Polo lá em 1949. Sim. Bom, a empresa nasceu em 49, como você falou, né? Era uma sociedade da família Nicola, o seu Paulo Bellini na época. Que fabricava ônibus, na época eram carrocerias de ônibus de madeira, e a partir daí ela foi evoluindo, crescendo, né? E uma parte que a gente, quando olha a história, já vê desde o princípio que a inovação já iniciou com a empresa, né? Naquele momento que era talvez um estilo do que podemos chamar de uma startup hoje na linha de fabricação de carrocerias de ônibus em madeira, ela foi evoluindo ao longo do tempo, com muito investimento em tecnologia, inovação, e se vão 75 anos dessa história muito, muito bonita, que hoje transformou a empresa numa gigante com mais de 14 mil funcionários, colaboradores espalhados no mundo, em diversas fábricas no mundo, 3 fábricas aqui no Brasil. Então, é uma história realmente muito, muito rica e muito bonita. Quando que começa essa expansão da Marco Polo? Quando que ela começa a ficar pequena para o Brasil e vai para o mundo? Ela começa, eu acho que eu vejo que um fato importante na história de expansão da empresa foi a primeira exportação, que foi em 1961 para o Uruguai. No remete no início dos anos 60, já a empresa iniciar exportando já é um movimento de uma empresa realmente diferenciada. Então ela começou com esse processo de além das vendas no Brasil, exportação para os países aqui vizinhos, e nos anos 80, principalmente nos anos 80, 70, 80, com exportações a partir do Brasil, e a partir dos anos 90, principalmente, aí com início de associações no exterior ou fábricas no exterior. Então aí realmente foi a expansão com presença internacional mais significativa, né? As fábricas hoje estão localizadas? Hoje a Marco Polo tem 3 fábricas no Brasil, 2 aqui em Caxias do Sul, uma em São Mateus, no Espírito Santo, uma fábrica na Argentina, uma fábrica na Colômbia, que é uma sociedade, outra fábrica no México, na África do Sul, China, e 3 unidades na Austrália. E como que acontece a gestão de todas essas fábricas? Porque eu imagino que seja algo bem complexo. Sim. É uma gestão, enfim, a maior parte delas, a Marco Polo é sócia majoritária, então tem uma gestão aqui de Caxias que é uma coordenação dessa gestão das fábricas, né? E em cada unidade delas tem um gestor local apontado pela Marco Polo, e que faz essa gestão com a estrutura de gestão da Marco Polo aqui do Brasil, mas obviamente com adaptação e com a realidade local, né, do país onde ela está inserida. Em relação a negócios em números, né? Uhum. Como que a Marco Polo está hoje no cenário mundial nessa questão de mobilidade? Sim. Então, a Marco Polo é realmente, em nível mundial, a gente pode dizer assim, que ela é protagonista na questão da mobilidade, né, mobilidade sustentável. A presença mais forte da Marco Polo é na América Latina, seja através de exportações a partir, enfim, vendas além do mercado brasileiro, que hoje detém 54% de participação no mercado com as diferentes marcas, e no mercado internacional,
com exportações a partir do Brasil e as fábricas, a gente tem uma presença que é realmente significativa. O market share na América Latina ele é próximo a 40%, através das exportações do Brasil e as fábricas locais. E em nível mundial, com essa presença que é também nos outros continentes, tem uma relevância bastante importante enfim, na produção e no mercado de ônibus em nível mundial, né? Ela está, se a gente considerar o fabricante como encarroçadora, a Marco Polo é a maior encarroçadora do mundo. E entre os fabricantes de ônibus, porque os outros, enfim, fabricantes, eles produzem o ônibus completo, aí nós poderíamos dizer que em termos de volume a Marco Polo é entre as 3 maiores do mundo, né? Que bacana. E como que se mantém esse mercado? Porque também é um outro desafio. Como se manter nesse patamar que a Marco Polo vem se mantendo? Sim. Então, o negócio da Marco Polo ele demanda muito investimento, né? Investimento em tecnologia, investimento em inovação. E a Marco Polo conseguiu, ao longo dessa história, uma receita muito interessante, que é conseguir desenvolver ônibus que tem características de conforto, enfim, tecnologia, design, que são aceitas e são bem aceitas, né, em todos esses mercados, considerando também a realidade local, de adaptação de norma, de legislação local, né, seja a legislação de todas as formas, de segurança, enfim, de construção. Então é uma receita que eu diria assim, é única, dá para dizer que é única no mundo, porque não tem uma empresa similar a Marco Polo na questão de realmente ter uma solução em nível global com as adaptações para os mercados locais, né? Dentro dessa questão dos mercados locais, tem alguma história aí de desafio que vocês podem contar para a gente? Porque são culturas diferentes também, né? Sim. E que levam, obviamente, às legislações. E tem alguma questão assim que a Marco Polo teve que ter um grande desafio? Tem uma que eu, inclusive, participei diretamente dela, que foi uma venda para o Oriente Médio, que é interessante, uma venda para o Oriente Médio para a Arábia Saudita, uma venda grande, volume mais de 1.000 ônibus, e parte desses ônibus eles eram usados todos eram usados para peregrinação, mas parte deles é uma peregrinação que vai dos muçulmanos, né, para Meca, e para os clientes, né, para os peregrinos iranianos especificamente, eles demandam que o ônibus que não tenha nada entre eles e o céu, né? Então a Marco Polo precisou desenvolver um ônibus com o teto removível, né? Então é um ônibus que durante o uso na peregrinação o teto era removido, teto inclusive com ar condicionado, né, instalado, então, removido para esse período de peregrinação principalmente dos iranianos, né? Que interessante, né? Porque o desafio aí do pessoal da engenharia deve ter sido grande, né? Grande. Foi um desafio bastante único, eu diria, né? Porque depois o teto tinha que ser recolocado, é isso, recolocado, né? Isso. Então, o normal lá era ter um ônibus que ele já era construído sem o teto, né? Enfim, e aí esse cliente nos colocou o desafio de ter uma solução, porque ele usava o ônibus sem o teto em parte do ano, e em parte do ano ele precisava do teto. Então, o desafio foi de que esse teto fosse realmente possível de ser removido. E aí o time, sem dúvida, essa é uma das grandes coisas que motivam, né, o time, a Marco Polo como um todo, esses desafios. E o time de engenharia ali se dedicou ao assunto, enfim, e desenvolveu uma solução que atendeu super bem o cliente, ficou muito satisfeito. Falando também dessa questão da equipe, né? A gente vê as grandes empresas, elas, como a Marco Polo, elas têm times ali que estão na retaguarda desses desafios quando eles chegam, mas no dia a dia, nesse processo de evolução, desse processo em que tem a inovação aplicado, como que funciona? A gente conhece aqui, por ser caxense também, a Marco Polo Next, que está dentro lá da Tecnoux, mas esse processo de inovação interna, por exemplo, dentro das fábricas, como vamos projetar a próxima geração de ônibus? Como que é concebido isso?
Sim. É bastante interessante. Aqui eu falei do time da engenharia, o time como um todo, né, da Marco Polo. Realmente o que move isso é algo muito presente dentro da empresa, é a questão da importância das pessoas, né? O seu Paulo Bellini, o fundador, já trazia isso de uma forma muito, muito presente, que o mais importante são as pessoas. E esse passo agora também com o controlador, que é o seu James Bellini, ele segue com essa questão da valorização das pessoas e desse aspecto de que realmente as coisas acontecem, a inovação, enfim, a mudança, né, a evolução em função das pessoas. E a questão da inovação interna, enfim, a empresa como um todo, só que em Caxias tem mais de 400 pessoas na área de engenharia, com foco em inovação, com foco em, enfim, desenvolvimento, design, tecnologia. E é um processo que ele está incorporado já há muito tempo dentro da estrutura da empresa, né? Então, quando fala em novos produtos, aí que você comentou na questão das novas gerações de produtos, assim que lança um novo produto, já inicia o pensamento, já inicia o processo para a próxima geração. E aqui um exemplo que é bastante presente e recente, né, que é a geração 8 de rodoviários, foi apresentado inclusive de uma forma inovadora durante a pandemia, né? A gente apresentou para o mercado a geração 8 de uma forma virtual em julho de 2021 e apresentou para os clientes naquele momento de pandemia também de uma forma inovadora, que foi nós trouxemos os clientes, mais de 20 clientes durante a pandemia de forma individual, para que não houvesse qualquer problema em relação à pandemia. Apresentamos a geração 8 individualmente para cada um, e em julho de 2021 a gente fez a apresentação de forma virtual, aberta ao mercado, e isso foi uma ação que acabou se transformando nesse sucesso que é a geração 8, porque a gente apresentou a geração 8 antes do fim da pandemia. Então a gente já enxergava o movimento de que ali logo ao término da pandemia as pessoas iam querer voltar a viajar com mais frequência, de uma forma mais volume maior. E a geração 8 foi inclusive um catalisador para que isso acontecesse, as viagens rodoviárias acontecessem de uma forma, enfim, melhor, porque o ônibus traz mais qualidade, mais conforto, mais tecnologia, enfim, mais segurança. Então isso acabou sendo um catalisador para esse movimento que a gente viu em 22, 23, e esse ano também segue dessa forma. O transporte coletivo no mundo, ele se adaptou aí, digamos assim, nos últimos 10 anos. Houve uma adaptação principalmente com o surgimento das plataformas de carros, né? Como Sim. A gente pode citar aqui a Uber. Como que isso também impacta nessa indústria que a Marco Polo é uma das grandes protagonistas? Sim. O ponto da mobilidade, quando fala em mobilidade sustentável principalmente, né, o ônibus é sem dúvida a melhor solução na maior parte das cidades, não só no Brasil, no mundo, né? Então a gente vê que a gente está realmente, né, a Marco Polo está no negócio certo, porque esse é o futuro, né? O futuro é realmente uma mobilidade sustentável, com menos emissões, enfim. E a gente vê esse movimento que, no primeiro momento, né, da próprio aumento dos aplicativos, do transporte individual, e que na pandemia ficou ainda mais acentuado, a gente vê que esse ciclo ele começa hoje, já está em processo de volta, né? Enfim, com os governos, não só do Brasil, mas de vários países, dando mais relevância à mobilidade sustentável. E quando pensa na solução, é o que eu falei, aí vem o ônibus como sem dúvida, a melhor solução na maior parte das cidades. E a Marco Polo está nesse movimento, obviamente, olhando essas tendências, esses movimentos de forma antecipada e trazendo, enfim, constantemente novos produtos, já pensando aí, tem uma série de novos produtos na esteira também para lançamento, com esse viés de mobilidade cada vez mais sustentável, né?
Não, é bem bacana a gente tratar sobre essa questão da sustentabilidade, porque o usuário final, muitas vezes, ele não percebe isso. E a gente vê o movimento das empresas e principalmente dos governos mundiais tentando zerar a emissão de carbono ou chegando perto disso até 2050. O ano passado eu estive em Taiwan aqui pela X-Play participando do Summit Expo nesta área de cidades inteligentes e o ônibus também estava de protagonista lá e como principal, junto com o metrô, junto com outras formas, né, de transporte integrados dentro de um ecossistema das cidades, isso falando de grandes cidades, depois mostrava as médias cidades, as pequenas cidades, em todas estava lá o ônibus, né? Então, essa adaptabilidade para os novos tempos, né? Isso também, esse mercado sai na frente. Sim, sim. Sem dúvida. A questão do ônibus, né, e assim como a solução para, enfim, congestionamentos, para a questão ambiental, é fundamental. Então, seja em Taiwan, seja em outros lugares do mundo, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, é sem dúvida a solução. E a questão vamos dizer, do ônibus estar integrado à solução, é a solução da cidade, realmente. O transporte coletivo, né, está integrado à solução da cidade, é o caminho para qualquer país, qualquer um dos países, né? Eu, na minha carreira profissional na Marco Polo, eu visitei mais de 60 países, né? A maioria deles com esse viés, né, de solução de transporte coletivo. E em todos eles, seja como eu falei, nos países mais ricos ou nos menos desenvolvidos, o transporte, o ônibus é a solução ideal, né? Portolano, eu quero entregar a tua idade, mas quanto tempo que tu tem de Marco Polo? Então, eu iniciei na Marco Polo em 98, por uma feliz coincidência, 6 de agosto de 98, que é o dia do aniversário da Marco Polo. Então, lá se vão 26 anos aí, 26 anos de história na Marco Polo. Como que foi a entrada naquele ano de 98? Como é que era a Marco Polo em 98? Enfim, eu como caxiense, né, desde a minha infância, enfim, aí a juventude, já era um objetivo, um sonho de realmente trabalhar na Marco Polo, né? Eu lembro que eu ia na época do Natal visitar a Ana Rec, passava na frente da Marco Polo, né, visitar né? E aí tinha lá o ônibus iluminado. Então eu lembro que isso me era já lá na infância me gravou, né? E, enfim, ao longo do tempo aí foi um processo aí de buscar realmente uma oportunidade para trabalhar na Marco Polo. A Marco Polo foi a minha segunda empresa, né? Eu trabalhei por 7 anos numa outra empresa aqui de Caxias, que é a Eberle, né? A antiga Eberle. Mas em 98 eu decidi que eu precisava mudar. A Eberle na época tinha algumas questões financeiras e tal, precisava mudar de empresa, e o objetivo, né, o target era realmente trabalhar na Marco Polo. E aí busquei algumas opções lá, algumas alternativas, tinha conhecidos, amigos para trabalhar lá, e que acabaram no primeiro momento não acontecendo. E aí por um acaso do destino, eu estava um dia olhando o jornal Pioneiro e tinha lá uma vaga colocada que não dizia qual era a empresa, né, para enviar currículo para aquela vaga de vendedor de peças interno. E a exigência era que falava inglês, né? Eu disse, E aí eu resolvi enviar um currículo, na época ainda papel, enviava para a caixa postal. E ali deu uns dias, aí eu recebi a ligação lá da empresa que fazia a seleção para Marco Polo, que era aí dizendo que era para Marco Polo. Enfim, aí fiz os testes aí para iniciar e comecei no dia 6 de agosto. E como que foi esse processo de carreira? A gente vê que a Marco Polo é muito bem estruturada também para gerar oportunidades internas de carreira. Sim. Esse foi um fato, assim, bastante né, assim, uma ação que a empresa faz muito muito bacana realmente, né, que é de possibilitar que as pessoas internamente possam tenham um plano de carreira e possam realmente avançar dentro da empresa buscando novas oportunidades, né.
Na minha própria carreira, eu entrei como vendedor de peças e 6 meses depois surgiu, é um programa interno chamado Primar, né, que surgiu, então foi divulgado que havia uma vaga para negociador de mercado externo, negociador de exportação, e que aí está aberto para todos da empresa se candidatarem. Eu me candidatei e aí menos de um ano depois de ter entrado, eu mudei para uma outra posição dentro da empresa na área de venda de carrocerias. Daí, né? Hoje você está no marketing de uma das principais empresas do planeta. Como é que é isso para ti? Hoje eu sou responsável pela área de vendas e marketing, né? Então é um desafio, uma oportunidade, né? Um orgulho, até dá para dizer assim, porque realmente é uma atividade aí que engloba, obviamente, uma gama de atividades aí bastante interessantes, um time bastante forte, são mais de 250 pessoas que estão na minha equipe, né, de vendas, marketing, vendas de peça, enfim, filiais, né, a Marco Polo tem também filiais próprias de vendas, mas enfim, um desafio bastante interessante que vamos dizer, nos dá momentos de muita satisfação, como é esse aqui de hoje, está falando sobre isso. Como foi a semana retrasada, por exemplo, quando a gente apresentou para o prefeito de Porto Alegre o novo ônibus da Marco Polo, um veículo elétrico integral, né? Então, um momento histórico também para a empresa e que a gente está participando, sendo parte dessa construção, dessa história, dessa empresa, que, como você falou, é um gigante realmente que nos dá orgulho aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Né? Em 98, tu imaginava que em 2024 tu ia estar assim, dentro da Marco Polo? Não imaginava, não imaginava. Na verdade, a gente vai trilhando nessa carreira. Eu passei por várias etapas, posições, fases, maior parte dela no Brasil. Por 2 vezes tive a oportunidade também de morar no exterior pela Marco Polo. Onde é que foi? Em Dubai. Dubai, as duas vezes nos Emirados Árabes. Troca Caxias por Dubai ou... Não, então, é difícil de fazer essa avaliação. Dubai é uma cidade fantástica também, né? Principalmente, eu morei lá a primeira vez em 2004, 2005, e agora, recentemente, antes da posição atual, eu estava lá, que foi de 2017 a 2020. Eu morei na mesma cidade, mas, ao mesmo tempo, cidades diferentes, porque a Dubai de 2004 e 2005... Sim. É outra, a de agora, né, de 2017 a 20 era outra Dubai, completamente diferente, cidade muito bacana, muito legal. Assim, cosmopolita, com muitas coisas e com uma diferença muito grande de Caxias que é até difícil de comparar. Várias coisas melhores, outras não. Então, eu diria, eu não digo qual que é melhor, eu digo que elas são diferentes, né? E a gente, enfim, até por ser de Caxias aqui, então tem uma relação de laços com a cidade, familiares, então que é muito forte também. Então essa relação de comparação, ela é difícil de fazer, né? Que bacana. Não, mas é uma grande experiência, né? Isso é legal. Eu admiro muito quando o trabalho nos leva a essas possibilidades, né? E muitas vezes possibilidades que a gente não imaginava. Como no teu caso, por exemplo, eu acredito que o menino que entrou lá em 98 não imaginava que ia morar em Dubai, que ia representar a empresa nesse tamanho, né? E eu queria aproveitar esse teu gancho, né, de falar de família, porque as empresas, todas elas da nossa região, têm a formação nas famílias, né? Núcleo familiar. E como manter também esse espírito dentro de uma multinacional, de uma empresa dessa envergadura, ainda esse espírito de família que a gente percebe, né? Quem tem um convívio percebe que ainda se mantém essa essência dentro da empresa. Sim. Esse é um ponto, assim, a questão eu comentei das pessoas, da valorização das pessoas internas que começaram com, enfim, que a gente já via na época do seu Paulo, né? Agora com o sócio controlador, que é o presidente do conselho, o James Bellini, segue isso muito, muito forte, né? E o CEO, que é o André, também traz isso muito, muito presente agora nos anos mais recentes. Então, é uma continuidade
vamos dizer, dessa cultura de valorização das pessoas, mas eu diria nesses últimos anos até um aprofundamento da relevância, né, desse ponto. Então, quando a gente vê assim, uma empresa que tem mais de 14 mil pessoas e que poderia ter até uma gestão complexa de muitas etapas, a realidade internamente até ela é diferente, né? O nosso time diretivo são 10 pessoas e as decisões, enfim, elas são feitas de uma maneira bastante rápida, bastante ágil. Tem alguma situação, a gente se reúne, discute, toma as decisões. Isso é feito de uma maneira bastante rápida e realmente meio que como numa família, né? Tem alguma situação de oportunidade ou enfim, de desafio, se reúne, discute, toma a decisão que é feita de uma maneira colaborativa, né? E vamos para a melhor decisão, todos na mesma direção. Então esse é um pouco assim, uma maneira bastante simplista, né? Mas a forma realmente como é o dia a dia da gente dentro da organização. Interessante, né? Porque é um modelo de negócio que nunca fica defasado. Esse modelo familiar, ou seja, sentar, fazer uma reunião, debater os pontos, os contrapontos e tomar a decisão mais assertiva, né? Óbvio que tem até um jargão, né? Não adianta ter engenheiro de obra pronta, ou seja, daqui um dia a pessoa pegar e avaliar uma decisão que foi tomada no dia anterior, porque sempre vai ter a informação melhor do que no dia que teve que tomar, né? Então essas tomadas de decisão, quando a gente vê que tem um DNA familiar, que tem esse cuidado com as pessoas, que tem um conselho diretivo organizado, isso a gente vê que são bem interessantes. E aí que eu pego um gancho para a questão da eletricidade como mobilidade, que é um passo gigantesco de futuro, que a Marco Polo também é pioneira nesse desenvolvimento de tecnologia. Como eu disse agora, que a ponta do iceberg está para fora, né, está aparecendo, é uma coisa. Mas há muito tempo a Marco Polo já vem desenvolvendo algo e soluções também nesse sentido. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Sim. Esse ponto é bem interessante, Portela, porque realmente é um marco para a história da empresa, né? A empresa que é o seu core business, né? Quer dizer, o negócio principal é fabricação de carrocerias, né? Então, com a parceria de outras empresas no chassi, então a gente faz o ônibus com o chassi de uma empresa parceira tradicionalmente. E a partir desse movimento de eletrificação, né, que inicia na China, depois foi para os outros continentes, enfim, Europa, América do Norte, América Latina, enfim, Austrália, a Marco Polo, enxergando esse movimento já lá desde o início, e essa tendência que ia acontecer e que hoje é realidade, a Marco Polo iniciou um processo de discussão disso com os parceiros tradicionais, né? E entendendo e vendo que os parceiros não estavam na mesma visão, a Marco Polo optou então por iniciar um desenvolvimento de um produto, de um ônibus completo eletrificado, né? Elétrico, né? Então iniciou lá em 2018 já com o projeto inicial nascendo, né? Essas discussões foram anteriores, mas a partir de 2018 inicia então a concepção do produto e o desenvolvimento, e essa evolução do desenvolvimento aconteceu, enfim, na apresentação desse produto integral em 2021. A partir de 2021, então, a empresa apresentou o produto para o mercado e começou a fazer demonstrações para os clientes em 22, 23, até que agora em 23 a gente fez efetivamente as primeiras vendas e inicia a entrega nesse mês aqui de abril das primeiras unidades para Porto Alegre. Essa estratégia, no caso da eletrificação, né, tem duas frentes. Uma delas que é o negócio tradicional, então a Marco Polo segue fornecendo e fazendo carrocerias com chassis de empresas parceiras, né, de terceiros
eletrificados ou não, né? Elétricos ou não. E tem também essa solução que é o ativo integral do produto completo elétrico, aí com chassi, carroceria, enfim, um produto que foi concebido como uma solução integral. Qual que é a diferença, até para o público em geral entender, do desafio do elétrico, o carro urbano, normal, individual, familiar, e o coletivo? Porque eu acredito que sejam pesos diferentes, medidas diferentes, para colocar um ônibus com uma autonomia, por exemplo, para fazer viagens como a gente está acostumado a fazer, por exemplo, Caxias, Porto Alegre. Sim. Qual que é a autonomia? Como é que é pensado isso também? Sim. Bom, a solução do ônibus elétrico, né, ele está bastante vinculado à operação urbana, dentro das cidades, né? Hoje a tecnologia do elétrico ela acaba sendo muito restritiva à questão de ônibus de longa distância, né, pela necessidade de uma quantidade de baterias muito grande para ter autonomia para longa distância. Então a gente vê a solução do ônibus puramente elétrico predominantemente nas cidades, e a solução de outras energias para longa distância por outro caminho, talvez aí de soluções híbridas ou hidrogênio, enfim, outras soluções. Então a jornada que a gente fala da eletrificação, ela está colocada mais no transporte coletivo urbano. E os desafios, assim, eles estão sendo, né, aqui no Brasil, a gente está no início dessa jornada, né, de transição para o ônibus elétrico. Ele inicia desde a discussão inicial das vantagens e desvantagens. Então o ônibus elétrico tem um custo de aquisição maior, pode chegar 3 até 4 vezes maior do que um ônibus convencional a diesel. Então inicia por isso, período de ciclo de vida do produto, que é um pouco mais longo que o diesel, pela própria disponibilidade do produto. E quando essas discussões iniciaram no Brasil, a gente entende que a Marco Polo foi, de fato, protagonista nesse movimento, porque disponibilizou para o mercado brasileiro, e se fala muito num volume muito grande de ônibus, né, elétricos, mas na prática ele ainda está incipiente, né, quando a gente olha a indústria, o mercado total. E a Marco Polo já de antemão apresentou o produto e com capacidade de produção em volumes grandes, né? Então esse ponto foi, enfim, um ponto super importante. Se questionava se a indústria nacional tinha capacidade para atender a demanda do Brasil. Então, essa foi uma etapa que passou. Veio uma nova etapa que foi das soluções financeiras, né, por essa questão do investimento inicial. Então, uma etapa também que se discutiu e se discute bastante e que está, de certa forma, resolvida ou com caminhos de solução através de financiamentos, linhas de crédito que são colocadas. Claro. E a etapa que nós estamos atualmente, aí é uma ligação um pouco mais próxima do automóvel elétrico, né, é a questão da infraestrutura para carga, recarga dos ônibus elétricos, né? Então esse é o momento na indústria do ônibus que a gente vive, de uma discussão se existe infraestrutura para essa transição para o ônibus elétrico de uma maneira mais acelerada. E o que está, a conclusão, é que a gente está vendo, a própria cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que, enfim, ela anunciou e tem por projeto, por lei, né, que não pode mais, desde outubro de 2022, entrar ônibus a diesel, está discutindo isso muito fortemente, porque a cidade ou as garagens onde os ônibus precisam ser carregados, elas não têm a infraestrutura necessária. E a gente vê isso no ônibus sendo discutido e vê isso também no automóvel, né? A própria cidade de São Paulo, recentemente, também teve um projeto de lei na questão da implementação da infraestrutura nos prédios, né? Então, questão de segurança, questão de alimentação de eletricidade. Então, é algo bastante novo e tem ainda um caminho, né? Essa jornada que a gente está seguindo aí é uma jornada para acontecer, seja no ônibus ou seja no automóvel, né? Bom, Portolão, a conversa está excelente, mas a gente vai se encaminhando aqui do fim do nosso bate-papo. Quero agradecer muito a tua presença aqui.
mas queria te provocar uma última vez sobre a questão do futuro. A gente falou já algumas coisas de tendência. A gente não quer que tu diga o que vai acontecer, porque isso também seria injusto contigo, né? Ninguém tem a tal da bola de cristal. Mas dentro da visão da empresa, Sim. qual que é o caminho dessa mobilidade sustentável? Para onde que a Marco Polo realmente está mirando para esse futuro, onde que a gente consegue ter um planeta mais sustentável, uma mobilidade também mais assertiva dentro de todas essas possibilidades que a gente tem, tanto para cidades como entre as cidades? Sim. Bom, Portela, assim, a questão desse momento e essa discussão internamente é algo bastante presente, né, no nosso dia a dia dentro da Marco Polo. A gente vê enfim, e nesse ano de comemoração dos 75 anos da Marco Polo, a empresa está num momento único, realmente talvez o melhor momento da história da empresa. Que bacana. Seja no aspecto de crescimento, né, depois dessa retomada da pandemia, seja do aspecto de novos produtos e visão de futuro, né? E qual que é essa visão de futuro? É realmente na linha de mobilidade sustentável. A visão da empresa que não é uma solução única, né? Então não é um ônibus elétrico apenas, não é um ônibus de hidrogênio, etc. São soluções, multissoluções, eu diria assim, né? E a empresa está nessa linha, enfim, de visão de futuro, com mobilidade sustentável, com diferentes soluções. Segue a trajetória da sua história, que é investindo muito em tecnologia, investindo muito em inovação, investindo muito nas pessoas, na capacitação, qualificação das pessoas para essas novas tecnologias. E as oportunidades, né, nessa linha para a empresa são inúmeros. E aí eu volto para a fala do início da nossa conversa, que a mobilidade coletiva e sustentável é o caminho de futuro, seja para as cidades do Brasil, seja para as cidades do mundo, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Então a Marco Polo está inserido nesse contexto como visão de futuro, né? Manda um abraço também para a família Portolã, em nome aí do nosso CEO, Fabiano Vergani, que tem essa gratidão também pela Marco Polo. Ele sempre fala nas palestras, nos momentos com a equipe aqui também, né, que ele tem muito orgulho de também ter começado a jornada dele de trabalho dentro da Marco Polo. Então, entregue também a toda a família Marco Polo, né, em nome desses 75 anos de muito sucesso, os nossos parabéns também da X-Play, da X-Play TV, que você participa hoje aqui também. Estamos juntos aí para continuar também contando todas essas histórias bonitas que a Marco Polo representa, Caxias do Sul, para o mundo inteiro. Muito obrigado. Obrigado, Portela. Foi realmente uma satisfação bater esse papo aqui com você. Um abraço para o Vergani. Aí, parabéns mais uma vez pela estrutura aqui da X-Play. Estamos à disposição. É sempre muito bom ver esse desenvolvimento aqui dos novos canais de comunicação, enfim, aqui que a X-Play está inserida e está desenvolvendo. Então, fica realmente aí um agradecimento, aí, um abraço a todos. Muito obrigado. Então, recebemos aqui o Ricardo Portolã, que é diretor de marketing e vendas da Marco Polo S.A., completando em 6 de agosto de 2024, 75 anos de história. Muito bacana, né? É impossível num podcast a gente traduzir tudo que já foi feito pela Marco Polo, mas com certeza o Portolã trouxe muitas coisas importantes, tanto do passado como do presente e do futuro, e que realmente, né, nos orgulha muito dessa empresa ser de Caxias do Sul, mas também ser uma empresa do mundo. Muito obrigado para você que nos acompanhou e não curtiu, vai lá, coloca o joinha, compartilha e deixa seu comentário. A gente fica muito feliz e esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, um forte abraço e até o próximo.